Nós estamos iniciando um novo ano e é bom aprender com o apóstolo Paulo algumas verdades que possam nos auxiliar no conduzir da nossa vida dentro da vontade de Deus no ano de 2012. Nós não somos cristãos porque nós vivemos a alegria e o privilégio de vir à igreja. Nós não herdamos os céus porque os nossos pais são crentes ou porque a nossa mãe exerce fé salvadora em Cristo. O fato de ser membro da igreja não nos faz ou faz de qualquer um de nós filhos de Deus. O apóstolo Paulo demonstra que o fato de sermos filhos de Deus, de sermos cristãos, nos dá a oportunidade de termos uma vida de fé que é construída com o passar dos dias, com o passar do tempo, com o multiplicar dos anos. E é importante que nós possamos fortalecer as verdades da Bíblia, as verdades de Deus na nossa vida a cada ano, para que o nosso ano seja de bênçãos, mas para que a nossa vida também obedeça e atenda àquela proposta que Deus tem com a nossa existência. Assim como nós temos os nossos planos, Deus tem planos dele para nós. Então nós vamos ler e vamos tentar aprender com o apóstolo Paulo também algumas verdades que possam fortalecer, solidificar, construir da nossa caminhada de fé com o Senhor Jesus. Vamos juntos? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Só vocês agora, vamos lá? Aprendi. Muito bom, aquelas 3 palavras destacadas ali são os 3 tópicos que vamos refletir com vocês nesse momento, com a oportunidade que Deus nos concede. Há alguma coisa que nós temos que levar em consideração nesse ano também, é por toda a vida cristã, mas especialmente no início desse ano, é a oportunidade de aprendizado. O apóstolo Paulo, ele começou a aprender sobre uma vida diferente e diferenciada, sobre novos horizontes, novas possibilidades, a partir da sua conversão. O apóstolo Paulo tinha uma vida, tinha alguns procedimentos, tinha princípios nos quais ele firmava suas escolhas, quando ele era ainda perseguidor do Evangelho. E era conhecido como Saulo de Tarso, mas seguindo nos seus princípios e buscando conduzir a sua vida segundo as suas vontades, ele vive o que nós chamamos um tempo de conversão, a caminho de Damasco, com propósito de perseguir a igreja. Ele teve o seu encontro com Cristo Jesus. Cristo lhe apareceu e a sua conversão aconteceu, e a partir dali o apóstolo Paulo começou a aprender coisas novas, a aprender a viver de forma diferente, a aprender a considerar os propósitos de Deus para com a sua vida, e a considerar o que Deus vinha fazendo à sua volta, e na história da humanidade, com o seu querer, com o seu amor, com a sua graça, capaz de alcançar o ser humano em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo de que é preciso um tempo de aprendizado. Aprender, por exemplo, de que sem o Senhor nós não somos nada. Não adianta os nossos títulos, não adianta o nosso conhecimento, não adianta os amigos que temos. Não adianta o bom emprego, a gorda conta bancária. Sem o Senhor, não adianta ter tudo aquilo que nós temos, o aconchego do nosso lar, o apoio da família. Vai chegar um momento que nós vamos perceber que é muito pouco, que não vale de nada, que não pode trazer respostas aos nossos questionamentos, ou que não pode, de maneira alguma, nos ajudar diante daquilo que a vida vem a pedir de nós. Nós precisamos do Senhor. E quando Deus vem ao nosso encontro, e quando Ele nos torna filhos seus, Ele o faz para que entendamos de que Ele é Senhor e nós somos servos. É bem verdade que a Bíblia nos chama de amigos. Nós já entoamos um cântico aqui e falamos que nós somos feitos filhos de Deus, e Deus nos ama como filhos. Mas o fato de sermos amigos ou filhos de Deus não tira de nós também a responsabilidade de atuarmos e de sermos a cada dia os servos de Deus que Ele espera que sejamos. Somos filhos, mas somos filhos servos. Somos amigos, mas somos amigos que precisam entender que é preciso servir ao Senhor, do seu querer e os seus propósitos. E é dentro dessa
convicção e certeza que o apóstolo Paulo está escrevendo esse texto, consciente das dificuldades, consciente das lutas, consciente dos desafios à igreja do Senhor no seu tempo, pelas perseguições, pelos açoites, por outros princípios religiosos que já existiam, pela maneira com que ele viu o desafio da igreja de ter que avançar, estendendo, alargando as tendas do evangelho da fé em Cristo a outras regiões. O apóstolo Paulo está dispondo o coração para isso. E é dentro, irmãos, dessa proposta que ele está dizendo: eu estou aprendendo, eu aprendi a viver dentro da vontade de Deus para mim. A proposta do apóstolo Paulo, nós sabemos, antes da sua conversão era outra, contrária àquela que Deus lhe trouxe, porque antes ele perseguia, agora ele ia ter que aprender que muito importava que ele sofresse por causa do evangelho. É uma virada de mesa, é uma conversão mesmo, é uma mudança de atitude, de história, de posição. Mudou de lado. O perseguidor seria agora perseguido. Aquele que pregava contra o evangelho estava sendo levantado pelo Senhor para pregar o evangelho. E perseguir o evangelho era uma situação muito mais cômoda no tempo do Império Romano, nos dias de Paulo, porque ele estava trabalhando para a força política dominante, estava trabalhando para a força de exército dominante, ele estava do lado dos poderosos, e agora ele ia se colocar dos lados dos fracos, daqueles que seriam oprimidos ou estariam sendo oprimidos e perseguidos. Mas o apóstolo Paulo está aprendendo de que agora sim ele está sujeitando a sua vida, sujeitando o seu querer dentro da vontade de Deus. Aprendi a viver dentro da vontade de Deus. É interessante, irmãos, quando nós percebemos isso, porque eu sei que você aí, para o ano de 2012 e para os anos vindouros, você tem os seus projetos. Você já deve ter parado para pensar se agora vai ser o tempo de você adquirir a sua casa própria, se você ainda não a tem. Se você vai programar o seu casamento, já que vem aí de um namoro sólido, abençoador. Se você vai agora mesmo então se empenhar, porque está chegando aí o momento do seu vestibular, e esse ano é um tempo de escolha, de decisão profissional para você. Você vai ter que se empenhar um pouco mais nos estudos, vai se dedicar um pouco mais focado em determinadas áreas, porque há projetos que você quer se envolver nesse ano de 2012. Pode ser que você esteja pensando aí nos seus planos, nos seus projetos, nos seus interesses para com a família. Como você quer levar o seu ano lá como filho, ou como cônjuge, como pai ou como mãe, que você já está pensando aí que é do seu interesse melhorar lá na sua casa, trazer para dentro dela que você entende que vai ser bom, e que nos outros anos não existiram, ou tentar eliminar algumas coisas que você percebeu que acontecem e que nesse ano de 2012 não pode continuar acontecendo. Então há projetos e há interesses, maneira como você quer fazer, aqui ou ali, você vai fazer assim ou assado. Você tem esses desejos, essas vontades. E o apóstolo Paulo está dizendo de que nós temos mesmo os nossos planos, nós temos mesmo no que pensar, nós temos mesmo as nossas propostas, os nossos anseios, os nossos desejos, o interesse do nosso coração, mas ele quer lembrar aos filipenses e a nós de que uma resposta só é certa, é a resposta que vem dos lábios de Deus. No final de tudo, nós só vamos ver acontecer aquela palavra final que Deus tem. Nós fazemos os planos, a palavra final, a ação final é sempre de Deus. E nós precisamos aprender essas coisas. Para parar de nos esforçar inutilmente. Para parar de tentar insistir em caminhos que são só nossos e nunca foi de Deus para nós. Para parar, quem sabe, de gastar o nosso tempo, gastar os nossos recursos, gastar as nossas habilidades, investir aquilo que nós temos e que Deus já nos deu em coisas as quais Deus não tem para a nossa vida e não traz e não faz questão que vivenciemos no nosso dia, na nossa história. Há planos que são especiais, que estão dentro da vontade de Deus para você, planos que estão dentro da vontade de Deus para mim.
E o apóstolo Paulo está dizendo: eu aprendi a viver assim, dentro da vontade de Deus. Parar para olhar um pouco à nossa volta, para perceber o que Deus está realizando, o que Ele deseja fazer. E esse texto nos leva, às vezes, a pensar algumas coisas que nos acontecem, especialmente quando acontecem algumas coisas que estão fora daquilo que nós esperávamos, que vêm como obstáculos ou desafios à nossa vida, ao nosso tempo. Quando surgem situações inesperadas que nos fazem pensar até que, quem sabe, Deus não ouviu a nossa prece, ou não entendeu direito como nós gostaríamos que as coisas acontecessem ou fossem. Pode ser que você esteja bem contente com o seu início de ano, e pode ser que não, foi surpreendido de alguma maneira, algo já não está acontecendo dentro daquilo que você esperava. Mas o apóstolo Paulo está querendo pensar e nos levar a pensar, porque às vezes nós pensamos assim: Senhor, por que isso acontece comigo? Por que nós somos aqueles que mais enfrentamos as lutas? Somos quem mais somos desafiados com os obstáculos. E é muito comum nós pensarmos que essas coisas, essas batalhas e essas lutas só acontecem com a gente, só lá na nossa casa, só na vida dos nossos filhos. Senhor, o que é isso? Por que não com o meu vizinho? Porque você não sabe as lutas que esse vizinho seu tem enfrentado. Por que não com os nossos outros irmãos da igreja? Porque você às vezes vem aqui, como eu venho também, mas nós desconhecemos a tribulação, a angústia, a aflição que vai no coração dos nossos irmãos. Quem sabe essa pessoa que está aí ao seu lado, assentado com você ao banco à sua frente ou atrás de você, mas que está aqui bem perto de nós e que nós tão pouco conhecemos das suas lutas, das suas aflições, dos seus anseios, daquilo que os perturba, daquilo que lhes rouba o sono. E o apóstolo Paulo, em outro momento, ele vai dizer assim: irmãos, se há lutas, se há aflições, tenham a consciência de que sentimentos como esse, aflições como essas, são vivenciadas pelo Israel de Deus, pelos filhos e irmãos nossos de fé em todos os lugares. Temos, irmãos, que entender que o que se passa na nossa vida e a luta que nós enfrentamos não é a mesma, pode não ser a mesma do nosso irmão, da nossa irmã, mas que eles também têm enfrentado os seus sofrimentos, têm vivenciado também os seus desafios, que nós às vezes desconhecemos. Agora, uma coisa é certa, que a luta mais difícil de se enfrentar vai ser sempre aquela que é a sua luta. O sofrimento mais difícil de suportar é aquele que é o seu sofrimento, porque isso exige de você. Esse sofrimento é o que dói no seu coração e na sua alma. Então esse vai ser sempre o mais difícil de suportar, de vencer, de passar, de levar à frente. Mas nós temos que ter a consciência, irmãos, de que há uma vontade de Deus em todas as coisas, e aprendermos a viver mesmo diante dos desafios, mesmo diante das lutas, mesmo em razão dos sofrimentos, porque o Senhor Deus é aquele que quer nos ensinar sempre alguma coisa. Nós ensinamos os nossos filhos, quando eles nascem, eles dependem de nós para tudo, não sabem fazer uma boa comida, não sabem preparar aquela mamadeira gostosa, não sabem andar, não sabem falar. Nós é que vamos ensinando aos poucos. Os nossos familiares, a igreja vai contribuindo. E aos poucos eles vão aprendendo a andar, vão aprendendo a falar. Cada passo, cada palavra é para nós uma conquista, uma alegria. Porque nós estamos vendo o desenvolvimento dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos. E sempre vamos dar do nosso tempo, e sempre vamos nos empenhar em levar para eles algum tipo de conhecimento que lhes seja proveitoso e próprio para a vida. Nosso Deus é assim, irmãos. Ele, quando nos vê nascer na fé em Cristo Jesus, Ele é aquele que vem trazer aprendizado para nós. Ele vai nos ensinar a viver agora, a andar no caminho do Senhor, a usar das palavras que alegram o coração de Deus, a tomar as escolhas que vão, quem sabe, contrários às nossas vontades, mas de acordo com o querer e com a vontade de Deus.
Deus vai caminhar conosco, e a cada passo do nosso progresso, e a cada vez que avançamos no nosso viver diante do Senhor, a alegria do coração de Deus acontece como acontece a nossa alegria ao ver os nossos filhos progredindo e crescendo naquela que nós entendemos que é a melhor vontade, naquele que nós entendemos que é o melhor caminho. Então guarde no seu coração para buscar em 2012, aprender a viver dentro da vontade de Deus. Mas não aprender a viver somente, mas aprender a viver contente. Porque há muito de murmuração por aí. Há muito de reclamação que nós ouvimos por aí. Reclamação da família, reclamação de Deus, reclamação sobre as questões que acontecem na política. Eu acho que todas as coisas devem ser avaliadas. Mas nós não podemos viver em razão das reclamações, das murmurações. O povo de Deus, quando saiu do Egito, ele foi caminhar rumo à terra prometida. E antes mesmo de atravessar o Mar Vermelho, eles já estavam murmurando. Murmurando pelas dificuldades, pelos desafios, pelos sofrimentos que, quem sabe, poderiam vir. Murmurando porque agora já tinha um exército no seu calcanhar. Mesmo Deus tendo feito tantos milagres, tendo agido de forma tão sobrenatural, o povo de Israel murmura e pela sua murmuração andou, diz o texto da palavra de Deus, errante pelo deserto por 40 anos, para aprender a ver e a confiar na vontade de Deus. Então nós devemos sim, irmãos, aprender a viver, mas não a viver com as nossas murmurações, mas a viver contente. Deus quer nos ver contente. Tem gente que murmura muito, tem gente que reclama muito, e é preciso aprender a viver contente, alegre, entendendo, tendo contentamento com a vontade de Deus. Às vezes nós perguntamos aos nossos amigos bem no início, e aí, como vai o novo ano? Está sendo um ano bom? E mesmo em janeiro já somos surpreendidos com algumas pessoas que nos dizem, esse ano está indo de mal a pior. Como vai lá então a sua casa? A minha casa caminha muito mal, minha esposa está brava demais. Meu filho ou minha filha não quer saber de nada. E agora no período das férias, a sogra vem passar as férias aqui em casa. E nós às vezes sorrimos, mas quero ver se nós vamos sorrir se ela resolver mudar para dentro da nossa casa. Não ser só as férias. Mas às vezes as pessoas reclamam da Dilma, que comete também os seus erros, o seu governo, e nós caminhamos no Brasil com algumas dificuldades, alguns princípios e valores que nós levamos em conta porque temos a fé no Senhor Jesus e a observância da sua palavra, que o nosso país não tem. Isso nos entristece. Mas se você perguntar de como vai você lá no trabalho, algumas pessoas podem dizer assim, aquilo não é trabalho, aquilo é castigo. Estou para descobrir quem inventou esse negócio aí. Porque a murmuração é presente, tanto na família, como na vida social, como na vida nossa pessoal. Nós, se quisermos encontrar, sempre vamos encontrar alguma coisa para reclamar. Sempre vamos encontrar alguma coisa errada. Sempre vamos encontrar alguma coisa que não está muito de acordo com aquilo que nós desejávamos. A vida é assim. O ser humano é imperfeito, a vida do ser humano vai ser sempre imperfeita. Ao ponto de você dar bom dia para alguém e alguém te perguntar o que tem de bom. Então, nós temos que perceber, irmãos, de que há mesmo essas situações, porque a nossa vontade não é sempre atendida. As coisas não caminham sempre do jeito que a gente gostaria, nem mesmo do jeito que a gente entende que seria certo, seria o melhor. Mas isso não pode nos fazer desistir de estarmos contentes com a vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que é preciso, ele está aprendendo e aprendeu a viver contente, ele está dizendo que ele está de acordo com aquela que ele entende que é a vontade de Deus para a sua vida. As coisas estão assim. Há perseguições,
há desafios, há lutas, surgem problemas, desentendimentos na família, impossibilidades nas questões financeiras. Mas se é essa a vontade de Deus, eu tenho que confiar na vontade de Deus e em tudo dar graças. Porque ainda bem que eu tenho um emprego, porque ainda bem que eu tenho uma família, e ainda bem que eu posso contar com a minha sogra, e a minha esposa, né? E o meu esposo pode contar com ela para o cuidado que eles precisaram e que ainda possam precisar. É importante, irmãos, nós olharmos para o lado positivo das coisas. Quando nós olhamos para a parábola do bom samaritano, nós encontramos nessa parábola a possibilidade de uma perspectiva de contentamento com a vontade de Deus. O homem que pôde ajudar, ele está contente, está grato por poder ajudar, porque Deus lhe deu provisão. Se ele parou para ajudar aquele homem, precisava de auxílio, de cuidado, é porque Deus lhe deu condição para isso. Se ele pagou a conta, se ele levou o sujeito de cavalo até o local de hospedagem, se ele pôde derramar do azeite, se ele pôde trazer do cuidado, é porque Deus já havia dado a ele a possibilidade de ter isso agora para ofertar em favor do outro. E aquele que estava caído e precisava de ajuda, tem também o seu contentamento no coração, não porque os salteadores vieram, mas porque Deus providenciou alguém que pudesse ajudá-lo, que pudesse socorrê-lo, que pudesse cuidar das suas feridas. Então nós não ficamos sorrindo, dando gargalhada, porque as coisas ruins acontecem. Isso seria tolice, insanidade mental. Mas nós temos que entender que há uma vontade de Deus para tudo, e mesmo nas dificuldades, há uma providência, há uma ação da bondade, do carinho, do afeto, do sustento de Deus para nós. De alguma maneira Deus levanta um recurso, Deus traz alguém para se colocar ao nosso lado. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele viveu muitas tribulações, padeceu açoites, esteve próximo da morte, viveu naufrágios. Contudo, ele aprendeu a se contentar com a vontade de Deus. Eu aprendi a viver contente, identificando o amor de Deus, identificando o cuidado de Deus, reconhecendo que a boa mão de Deus pode prover recursos à sua vida e à sua história. Eu sei que às vezes as coisas não estão acontecendo ou não acontecem como você gostaria. Eu sei que o que você esperava do seu lar ainda não chegou lá. Mas eu tenho certeza que se você for observar o que está acontecendo lá, o que está acontecendo na sua vida, você vai conseguir identificar uma atitude do amor de Deus, da providência de Deus, do cuidado de Deus, da mão de Deus. Você vai ser capaz de reconhecer isso, porque o nosso Deus é aquele que se importa conosco. E a vontade de Deus, diz a sua palavra, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Deus é perfeito. Por isso a sua vontade é perfeita. Deus é bom e a sua vontade é boa. Deus se importa conosco e por isso o seu realizar é agradável. Deus terá sempre algo a fazer para levar o seu coração a entender de que é preciso viver contente. Nós temos um novo ano pela frente. Quem sabe, nesse ano de 2012, você vai aprender a sorrir mais, a abraçar mais as pessoas, a se alegrar mais pela companhia delas, e a murmurar e a se entristecer menos. Se abrir mais para a vida e se fechar menos. Dispor mais o coração para ajudar e menos para pedir. Dispor mais o coração para fazer e menos para esperar que alguém faça por você. Viver contente vem trazendo na vida algumas características que identificam o nosso contentamento. Quando nós sorrimos, quando nós abraçamos, quando nós nos doamos, quando nós dizemos e percebemos que é possível fazer ainda alguma coisa, mesmo tendo tão pouco. Que é possível doar um pouco mais, mesmo sabendo que as nossas dispensas estão tão baixas. Que é
possível estender um pouco mais a mão, caminhar, quem sabe, 1 milha a mais. Se alguém pedir a capa, quem sabe, dá também a túnica. Porque o Senhor tem sido provedor na nossa vida. E nós também não veremos o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Então, sorria mais, festeje mais, se reúna mais com seus amigos, seja mais grato a Deus. Reconheça mais da providência de Deus na sua vida. Pare, quem sabe, irmão e irmã, para contar das muitas bênçãos que Deus tem trazido. Por último, irmãos, como terceiro ponto da nossa reflexão, é preciso aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Seria fácil viver contente se fosse nas situações que nos agradam. Se a vida fosse marcada só por momentos de paz, momentos de alegrias, de conquistas, momentos de construções sólidas, momentos em que você alcança os seus objetivos, que você planeja e que as coisas acontecem, que você espera e de repente surge uma resposta satisfatória à sua esperança, que você vai fixar suas metas, os seus propósitos, o seu objetivo e vai chegar lá. Que bom e que fácil seria para nós se a vida fosse marcada por situações e circunstâncias assim. Aí seria fácil estar contente em toda e qualquer situação. Mas a Bíblia não fala que não devemos estar contentes, ou que precisamos aprender a viver contentes em todas as situações fáceis, em todas as situações de paz, em todas as situações quando a nossa vontade é atendida, quando o nosso querer é de fato realizado. Mas a Bíblia abre um leque para nos desafiar a viver contente nas circunstâncias fáceis e difíceis. O apóstolo Paulo disse: eu sei viver com recursos em abundância, mas eu também tive que aprender a viver no tempo da escassez. Eu aprendi a viver no tempo em que eu fui honrado, em que eu fiz alguma coisa e pessoas consideraram como coisa boa e reconheceram o meu valor e a minha importância lá em casa, ou na igreja, ou na empresa, ou no meio social do nosso convívio, quando os amigos vêm para dizer o quão importante nós temos sido para eles. Mas o apóstolo Paulo disse: eu aprendi também a estar contente no tempo da minha humilhação. Que coisa triste, irmãos, que coisa que revolta a gente quando a gente é humilhado de alguma maneira. Quando a gente, quem sabe, percebe que pessoas à nossa volta não dão o valor para a nossa vida que nós gostaríamos que fosse dado. Não dão a consideração que nós gostaríamos, porque nós as consideramos tão bem, porque nós lutamos, nós trabalhamos, nós nos empenhamos tão bem pelo seu cuidado, para que tudo caminhasse bem à sua volta. Especialmente no tempo difícil daquela vida, você foi aquela pessoa, quem sabe a única pessoa que se colocou ao lado, e agora não pôde se colocar ao lado de você. Pelo contrário, é quem te apedreja. O apóstolo Paulo está dizendo: eu aprendi a viver contente quando sou humilhado. Quando eu esperava que alguém viesse me ajudar e esse não me ajudou. Quando eu contava com o apoio, com o carinho de alguém e de repente eu recebi, foi flechadas, foi feridas. Algum salteador chegou para dificultar a minha caminhada. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu posso continuar contente, mesmo se situações e circunstâncias adversas surgirem. Se os inimigos saltarem à minha frente. Se pessoas, quem sabe, que eu tive como amigo, me apunhalarem pelas costas. Se no tempo em que eu deveria ser honrado, eu for humilhado. Eu estou aprendendo. E eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Nós não sabemos o que nos espera o 2012. Mas é bem certo de que ano nenhum só traz coisas boas. É bem certo de que ano nenhum só traz conquistas, paz, alegria. Em ano nenhum as coisas caminham sempre muito bem, porque construções sólidas às vezes exigem e são realizadas debaixo dos sacrifícios, das lutas, dos impedimentos, dos obstáculos.
é o tempo que a gente constrói melhor, é o tempo que a gente constrói de forma mais duradoura. Ninguém chega numa vida de sucesso porque aquilo cai do céu para ele ou para ela. É um tempo em que é preciso se dedicar mais, se empenhar mais, focar mais naquilo que se espera, trabalhar mais em favor daquilo que se deseja. Nenhum aluno consegue nota 10 se não estuda. Nenhum profissional consegue aplausos, reconhecimento da empresa se ele não dá lá o seu melhor. É tudo dentro de muito esforço, de muito empenho, que nos vem diante dos desafios, diante dos sacrifícios, diante dos sofrimentos que às vezes temos que passar. É isso que mexe com a gente, é isso que faz a gente fazer diferente, é isso que nos leva a buscar outros recursos, a nos preparar melhor. Então o apóstolo Paulo via os desafios como oportunidades de crescer mais, de aprender mais, de estar mais pronto para a vida, de contribuir mais para o reino de Deus, de dar um melhor exemplo, de levar uma palavra melhor, mesmo nas suas dificuldades. E ele tinha essa certeza no coração: enquanto eu caminho, Deus me corrige, Deus me arregimenta, Deus me prepara. Enquanto eu enfrento as minhas lutas, enquanto eu exerço a minha fé, enquanto eu vou de encontro os desafios para a minha família, Deus está preparando momentos melhores para todos nós, para a minha casa, para o meu lar. É preciso, irmãos, viver dentro dessa expectativa que Paulo nos apresenta. E aí você pode pensar assim: pastor, então se eu quebrar o braço por aí, eu vou dar glória a Deus, porque eu quebrei o braço. De imediato eu espero que não. Espero que você se entristeça um pouco. Espero que você tome consciência das causas do porquê o braço foi quebrado. Espero que você pondere sobre todas essas coisas diante de Deus, mas espero que você veja de alguma forma o agir de Deus de forma tão especial, que você lá na frente possa dizer: graças a Deus, porque eu quebrei o braço, mas Deus providenciou alguém que foi o meu braço direito, enquanto eu não pude usá-lo. Deus trouxe alguém que hoje eu tenho como um amigo mais chegado que o irmão, porque no tempo que eu precisei, Deus colocou essa pessoa ao meu lado. Alguma coisa Deus acrescentou, que hoje é melhor do que ontem. Alguma coisa Deus realizou, que fez da minha vida uma vida que pode trazer e ser um exemplo melhor e maior do que antes dessas lutas, dessas aflições, dessas angústias. É fácil viver assim, irmãos, humilhado às vezes? É fácil viver assim, na falta de recursos, limitado pelas nossas impossibilidades? É claro que não. Deus nunca falou que seria fácil. Melhor é se não fosse comigo. Melhor é se não fosse lá em casa. Mas se é a vontade de Deus, nós vamos perceber que isso vai nos trazer um aprendizado bom. Há um texto, nesse texto que lemos, que é o versículo de número, deixa eu só identificar, 13, que é um dos versículos mais conhecidos dos crentes, especialmente nos tempos das lutas. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo não poderia dizer o que ele disse. Não podia se expressar como ele se expressou, se ele não tivesse aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Saber que tudo podemos naquele que nos fortalece é fruto de uma caminhada marcada não por só momentos bons, só tempos de glória e de conquista, mas muito mais marcada por tempos difíceis. Quando a nossa limitação foi testada, quando as nossas forças foram medidas, e nós percebemos que aquilo que nós não podíamos, Deus nos sustentou para que pudéssemos. Tudo posso naquele que me fortalece, às vezes é algo que nós expressamos antes de aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E é aí que a situação se torna um problema para nós. É aí que a circunstância se torna um problema para nós. Porque nós queremos invocar uma força que vem de uma caminhada, de um aprendizado, que vai nos dar a condição de trazer um testemunho fortalecido.
E que de fato as pessoas vão olhar e dizer, de fato, de verdade, Ele pode todas as coisas naquele que o tem fortalecido. Ela tem podido todas as coisas no Senhor que a tem fortalecido. É resultado, é fruto de uma construção de vida, de caminhada, dia a dia com o Senhor. Um ano vai, outro vem. Mas eu espero que a força do Senhor nos torne capazes de enfrentar, aprendendo a viver, contente, cada dia, dentro da vontade de Deus.